Bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para responder algumas perguntas das pessoas que foram deixando aqui e você pode fazer isso, deixar sempre a sua dúvida, sempre nos tratamentos espirituais ou em outros vídeos aqui no canal Águas de Aruanda. Aproveita para se inscrever no nosso canal e deixar também um comentário, tocar no sininho para receber as notificações. E vamos para a pergunta. Estou aqui com o Tiago. Algumas perguntas bem interessantes sobre esse momento que estamos vivendo e principalmente deixar aqui registrado que não devemos deixar a fé. Pai Damião sempre vem falando que a fé de todos nós está sendo testada nesse momento. Tudo que nós somos, que fomos, agora está sendo colocado nesse momento para nosso crescimento espiritual, para essa tão almejada quinta dimensão que a gente está seguindo. Isso, interessante. Então vamos para a pergunta de Denis Yuri. Você ficou interessado, você pode ficar sempre comentando aí as quartas-feiras, é isso, Fábio? Isso, do Pai Do Damião tratamento lá, do espiritual. tratamento espiritual, e outros vídeos também nós temos colhido esse material. Denis Yuri ele perguntou quais as lições que precisamos aprender para abrandar essa situação da pandemia. Então, as lições, acredito que quem está atento, né, está se falando muito nessa expressão desperto. Justamente nessa travessia, já está percebendo que alguns tipos de transformações de autopercepção têm ampliado ainda mais. E verificando no campo da espiritualidade, como o Fábio mesmo falou, não desistir da fé, porque a revolta, desistir dos seus próprios entendimentos já construídos da espiritualidade é algo que a espiritualidade que não vibra na luz está querendo cada vez mais fomentar, plantar, como se fossem plantando memórias falsas na nossa mente, como se a nossa história não tivesse representado nada, a nossa história espiritual, a nossa história de fé, a nossa história de construção. Então é muito importante nesse momento aqui, né, que Denis Yuri pergunta, as lições que nós estamos precisando aprender é justamente a aplicabilidade do que já aprendemos. Então, assim, é como se nós estivéssemos fazendo a prova, o teste, né? Meio parecido como o colégio. A gente estuda, estuda, estuda e fica esperando a prova. Só que dessa vez foi uma prova surpresa, né? Foi um teste surpreso. Então, é muito importante a gente aplicar tudo aquilo que nós dizíamos, que acreditávamos, diante da nossa fé, diante do nosso propósito, diante do que rogávamos para o universo, né? Diante para Deus, diante de todos os legionários de luz também, é muito importante que a gente aplique agora. Agora é a hora do teste. E é bem interessante essa questão aí também que você falou, do despertar. Existe uma massa crítica que fala, né, que é a massa que está despertando e precisa atingir esse percentual, que Pai Damião até falou, Mônica de Medeiros falou, outros mentores têm falado, que nós precisamos atingir um patamar mínimo de despertos para que o planeta ele faça essa transição, essa escala para a quinta dimensão. E Larissa Brito, ela pergunta, sentir tonturas antes de acordar. Isandra Cecília, dores de cabeça contínua. Você mesmo hoje estava com dor de cabeça e você tem que ter cuidado para saber de onde vem essa dor de cabeça. Se você já tem uma pessoa que tem enxaqueca, já Histórico, é histórico, né? Tudo bem, você tem esse histórico, mas do nada, assim, você teve uma boa alimentação, está dormindo tranquilamente e vem essa dor de cabeça, então faz o que você fez hoje, né? Deitou e fez a conexão para passar essa dor de cabeça, porque é o momento da transição, é o momento que todos nós estamos sentindo uma moleza no corpo, uma vontade de deitar. Se está com vontade de deitar um pouco, pode deitar, deixa o que está fazendo para recompor, para voltar para a vibração, não é isso? E estamos falando também muito desse contato ainda maior com a espiritualidade. É como se nossa glândula pineal ela estivesse cada vez mais sendo ativada, né? Recebendo injeções, cargas ainda maiores de energias trazidas de outras orbes também. Então, assim, é muito importante os acessos, as canalizações, as psicografias, neste momento agora de quarentena, tem aumentado bastante, as pessoas se conectando, recepcionando muita informação. Então, assim, é muito importante, como o Fábio falou, não correr logo para os medicamentos, né? Não se entorpecer imediatamente.
vivenciar um pouco do processo, caso isso também seja verificado que não seja fisiológico. Então é importante estabelecermos um filtro, né? Uma espécie de filtro. Em um primeiro momento, verificarmos, sentir, né? Às vezes pode ser o que? Falta de água do seu organismo, pode ser a postura do seu travesseiro, né? A altura do seu O travesseiro, então a sua medo também, né? cervical, O medo o da medo, doença. o medo da doença, da incerteza que nós estamos vivenciando, né? Mesmo que tenhamos a fé, mas existe a incerteza do que está por vir efetivamente ainda mais. Então é muito importante acolher, meditar, ou seja, entrar em conexão com a sua guiança. Isso daí é muito importante, porque não dá para neste momento você esquecer, saber que tem a guiança e deixar que eles façam aí no plano astral, sem que você também participe do tratamento. Você é peça fundamental, eu sou peça fundamental. Hoje mesmo ainda estou com cerca de 30% de dor de cabeça, mas 70% já foi diluído por conta dessa conexão, dessa meditação com a guiança, com a egrégora espiritual. Então, eu aconselho que você faça o mesmo, que aí você vai verificar essa diluição natural, porque é muita carga energética no mesmo momento. E a respiração, você pode fazer respiração quadrada, que é aquela que você respira enchendo os pulmões de ar, contando até 4 segundos. Quando estiver com os pulmões cheios, você segura e conta até 4 segundos, vai soltando lentamente, contando até 4 e novamente, sem ar nos pulmões, você conta até 4 e faz esse movimento 4 vezes, repete 4 vezes, por isso que é respiração quadrada, e faz o exercício da glândula timo também, não é? Como é o exercício? Você pode fechar assim a mão, tá? Isso. E aí a glândula timo é justamente nesse ossinho aqui, quando ele fala assim, eu sou o Tiago. Então nesse ossinho aqui, tá? Então você bate uma vez, 2 seguidas, 2 seguidas, por 5 minutos. Como o coração, né? Isso. E aí também eu recebi uma mensagem hoje, inclusive, perguntando que algumas pessoas já fizeram a retirada da glândula timo, né? E aí por alguma questão de saúde, né, teve que retirar a glândula timo. E aí como proceder, né? Mesmo você retirando a glândula timo, o local energético da glândula ficou. É meio parecido quando você tira algum órgão também. A energia daquele órgão permanece. Quando amputa uma perna, um braço, a energia é natural que a pessoa ainda sinta aquele membro, né? Então a glândula timo é a mesma coisa. Mesmo que você ainda não tenha mais, né? Não tenha mais a glândula timo, mas o portal da alma, o portal do campo energético ficou ainda em você, está em você. Então você pode fazer também esse exercício, tá? Uma coisa não exclui a outra. Maiane Fortunato, sonhar com pessoas desencarnadas. Olha lá, o mundo dos sonhos, né? Quando sonhamos, entramos na 4ª dimensão. Pode ser sonho lúcido, pode ser algum pesadelo, alguma coisa, um desdobramento, uma projeção. Tem que diferenciar o que é isso, né? Inclusive no nosso canal tem Wagner Borges falando sobre projeção astral, experiência fora do corpo. Vocês procurem lá no nosso canal o vídeo Wagner Borges, que vai ter lá explicando sobre isso. Mas sonhar com pessoas desencarnadas, ou seja, que já fizeram a passagem para outra dimensão, é muito comum nessa época, porque nós estamos vibrando e as pessoas que, principalmente parentes, né, elas estão muito conectadas com tudo isso que está acontecendo, os portais estão abertos, não é isso? E é natural que o nosso inconsciente acesse por meio de rogativos, por meio de clamores, esses parentes, entes queridos que já estão em outro plano, em outra dimensão. Então a carga da massa do inconsciente das pessoas, de muitas pessoas, tem rogado muito a presença desses seres que já estão, né, desses parentes que já estão no plano espiritual. Então essa fusão, né, e aí vem como passado, presente e futuro, está associado no agora. Então essa integração é que nós estamos vivenciando também, né, o estabelecimento de várias dimensões sendo vivenciadas ao mesmo tempo. E a mediunidade das pessoas tem ficado muito afloradas, muito fortes, os acessos, e é muito importante estabelecer o equilíbrio por meio da fé e os contatos já construídos por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento da espiritualidade, inclusive, também, tá? Então, isso daí, assim, precisa se fortificar, né? Essa questão dos sonhos, porque a gente acessa o plano espiritual e, consequentemente, a gente vai trazendo também para o plano físico tudo aquilo que não colocarmos alinhado no estabelecimento dessas dimensões. Você falou do autoconhecimento, o Pai Damião fala que para as dores da alma, o autoconhecimento. Então esse é o momento
de se conhecer, de fazer essa viagem para dentro, né, de si. Bruno Rosselli, como utilizar músicas de alta frequência energética para o equilíbrio? O Divino Aterramento, né, que é essa ferramenta que foi trazida pelos seres de Orion, traz bastante conhecimento sobre a questão da autocura pela alta frequência, né, pela frequência musical, pelos hertz. Muito importante neste momento que estamos vivenciando, associar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a músicas de frequências com hertz mais elevados, né? De 423 Hz, Acima de né? 400, né? 500, Isso. 432, Acima de 528, 400. 999, Sim. Principalmente para acalmar as crianças, para entrar nessa conexão com os nossos mentores, com os nossos guias e manter essa vibração. É muito importante porque o campo celular, veja como é interessante, né? O nosso campo celular ele identifica o núcleo de cada célula nossa, das bilhões de células que nós temos no nosso corpo físico, né? Então, o núcleo celular, ela preserva uma substância, né? Ou seja, a cada dia várias células são mortas e refeitas, né? Então, a cada dia, esse núcleo daí, ele dá espaço para outras células também, e o DNA ele vai sendo passado de uma para outra. Então, essa frequência energética que possibilita a autocura, ou seja, as ondas vibratórias, a frequência pelas ondas vibratórias. Porque se você observar, todos nós estamos num bombardeio de ondas, de raios, né, de energia, por meio do Wi-Fi, por meio de ondas de antenas, né, antenas parabólicas, antenas de internet e tantas outras questões que nós estamos todos envoltos, né, de televisão, de rádio. São muitas ondas que passam pela nossa residência e, consequentemente, pelo nosso corpo. E estabelecer o nosso ouvido tem, né, aqui na parede, na rede, né, auditiva, nós temos mecanismos fantásticos. A espiritualidade sempre fala isso. O Pai Damião está falando isso bastante nas quartas-feiras do tratamento. Nós temos aparelhos de alta tecnologia na nossa audição, né, na estrutura do nosso ouvido, que possibilita essa decodificação dessas frequências e justamente provocando essa autocura na nossa rede celular. Então é muito importante da gente estar associado por diversos momentos do nosso dia a dia, né, a músicas que aumentem a nossa frequência e não baixem a nossa frequência, leve o nosso pensamento à escassez, à tristeza, a medos, à promiscuidade. Então isso daí é muito importante que a gente tome conta do que nós estamos nos alimentando, inclusive pelos nossos ouvidos. E aí vem essa questão da autocura pela frequência. Principalmente nesse momento de transição, porque nós estamos passando por um momento de transição e de expansão de todas as ordens, precisamos estar sempre atentos. Coisas que vocês e nós não observávamos antes estão acontecendo muito mais forte. E aí Camila ela também mandou uma pergunta. Deixa o Fábio ler. Camila, muitas vezes quando trabalhamos para a luz, corremos o risco de ser provado? Sempre, né? Sempre nós estamos sendo provados. Por isso que está se falando muito na massa crítica, né? Muitas pessoas, bilhões de pessoas sendo provadas agora nessa batalha, luz e sombra, as sombras sendo cada vez mais mostradas, né? Porque nós estamos inclusive no ano do Sol. Então o Sol está iluminando aí, né? Quem acredita na parte mais astrológica, então assim o Sol está iluminando as sombras mais ainda. Então assim é muito importante, né? Essa pergunta aqui de Camila, e que sempre nós estamos sendo testados, provados, estudando e sendo testados e provados, porque isso faz parte da nossa evolução. Como saber, como eu posso saber se eu estou efetivamente absorvendo e internalizando tudo aquilo que eu estou aprendendo? Mediante as provas do dia a dia. E como se faz para se proteger? Orações, né? Orações e autoconhecimento. Se você não entrar no caminho do autoconhecimento, então, na busca pela sua própria essência, não tem como você entrar nesse processo evolutivo da espiritualidade de uma maneira lúcida. Então você vai ser aquela pessoa que é papagaio de pirata, vai ficar repetindo coisas que os outros acham, os achismos dos outros, e fica muito chato, porque você nunca constrói a sua verdade. Sempre você está repetindo as verdades dos outros. Mas qual é a sua verdade? E aí, por meio do autoconhecimento, isso daí fica muito mais evidente e muito mais lúcido. E ela né? continua, quando trabalho para a luz, preciso temer?
Então, o temor vem diante dessa incerteza de quem realmente você está nessa busca, de quem realmente você está nessa travessia. Se você pelo menos já tem um leme aí, um destino, já tem uma meta, fica muito mais tranquilo desde que haja vigilância. É aquela questão, orai e vigiai. Eu posso fazer uma oração, mas eu preciso acreditar no poder daquela oração. Então, assim, não adianta somente eu pregar, sou um homem de fé, porque eu faço orações, mas eu preciso acreditar no poder dessas orações. Então isso daí é muito importante também, tá, Camila? O medo pode estar ligado à minha insegurança? Então, o medo, né, a insegurança, são mecanismos às vezes que você ainda está se escondendo por meio do que você realmente quer estar diante da espiritualidade. Quais são esses medos? Quais são essas inseguranças? Porque quando nós estamos no caminho da integração, da unicidade, que a espiritualidade sempre fala, é uma certeza tão forte, é um caminho tão lindo, né, de ser vivenciado, que nós somente temos somente temos a resignação de estarmos ainda prosseguindo nas batalhas que forem necessárias, nas batalhas internas, nas batalhas externas, mas que esse é o nosso caminho. Então, assim, os medos, as incertezas, inclusive o Pai Damião, ele fala no livro Bênção em Palavras que o medo e a incerteza vem daquilo que você nunca internalizou e confiou efetivamente, né? Então, assim, é muito importante. Obviamente que o medo é um mecanismo também necessário, de forma positiva, né? Que dá aqueles freios. Mas o medo que Camila aqui está perguntando, acredito que seja aquele medo que nos engessa, que nos paralisa, que leva a nossa mente e o nosso espírito lá para dentro de uma caverna escura, né? Que faz com que a gente abandone, inclusive, a caminhada espiritual, né? Isso, e faz com que abandone. E tem aí também a história da caverna, né, de Platão. Então, aconselho para as pessoas, né, seguirem aí no acesso da caverna, né, os ensinamentos da caverna de Platão, que vem colaborar bastante com essa resposta. Eu falei aqui de caverna e me veio logo a questão da caverna de Platão, né? Então, de você ficar então na sua caverna interna, escura, ou vivenciar a lucidez aí do desconhecido, porém com muita firmeza, com muita ordenança no que você faz e no que você determina para ser manifestado na sua vida. E só para finalizar, lembrando que todos nós escolhemos estar passando por esse momento. Tem até o livro de Tiago pelo Espírito Lúcio, Eu Escolhi Nascer. Então você pode aprofundar também nesses tempos de estudo. Esse livro é muito forte, energeticamente falando. É uma conexão com aquilo que todos nós escolhemos ser, fazer, os familiares que escolhemos, e estar nesse momento de transição planetária. Lembrando sempre, continue fazendo as orações, entra no nosso canal que tem diversas orações, você pode se conectar com os mestres, com os arcanjos, com os anjos, com os orixás, pretos velhos e toda a egrégora que faz parte aqui do Águas de Aruanda, e deixe seu comentário aqui abaixo e mais perguntas para próximos vídeos esclarecermos todas as suas dúvidas. No nosso site www.aguasdearuanda, tudo junto, tá? .com.br tem lá a parte de Fale Conosco, né, do contato. Você pode mandar também a sua pergunta por e-mail, caso fique mais confortável para você, tá? Estamos à disposição para irmos aprendendo juntos. Até o próximo vídeo e desejo a você uma ótima travessia diante desse aprendizado. Até mais. Até mais.